Saudamos o Cordeiro do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Noiva amada, abra o santo livro, no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 8, a partir do verso 14. Tá calor aí? Tá nada, tá? Como diz meu pastor Elvis, no inferno é pior, amém ou não? Prefiro esse calor do verão aqui. Mateus, capítulo de número 8, versículo 14. Todos abriram? Amém. Diz assim o santo livro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Até aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jane, irmão, tudo bem? Bom recebê-la, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Amados, eu creio que essa passagem aqui é conhecida de, se não toda a igreja, eu acho que é por toda a igreja. Quem é um leitor ávido das Escrituras, certamente já passou por esse texto aqui. E eu estou lendo mais uma vez o Novo Testamento, e o Evangelho de Mateus dei fim dele, por sinal ontem, né? Já estou em Marcos. E essa mensagem aqui foi num dia de um culto doméstico, um culto que eu realizo toda segunda-feira com a minha família. E foi uma palavra que foi muito forte, falou muito ao nosso coração ali, minha esposa, meus filhos e eu. E eu senti da graça de Deus compartilhar com os irmãos. E a minha oração foi que Deus concedesse graça, da mesma maneira que Ele conferiu a minha casa naquele dia. E Jesus, Ele é o amado da minha alma. E eu sei que Ele é o amado da sua alma. E além dele ser o amado da sua alma, Ele te ama, amém, amado? Mais do que nunca, Jesus, Ele nos ama. E o amor dele basta. O amor de Jesus, ele é tão constrangedor, ele é tão profundo, tão puro, de que Romanos capítulo 5 diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. O Evangelho de Lucas capítulo 15 diz que ele comia com os pecadores, publicanos, prostituta, leprosos. Então Jesus, ele tinha relacionamento com toda sorte de gente, das mais ruins possíveis. E o amor de Jesus, ele constrangia de tal maneira que as pessoas não suportavam e queriam abandonar tudo e seguir a Cristo. Pessoas largavam suas profissões, pessoas deixavam a sua vida na labesca e queriam seguir Jesus. E em muitas das situações, Jesus, ele simplesmente falava: não me segue,
vá e volte para os seus e diga: quão grandes obras te fez o Senhor. Faça isso. Então, é Jesus, amado. É aquele que foi dito pela boca do profeta Isaías. É aquele que Jeremias mencionou. É aquele que Ezequiel viu de uma maneira poderosa. É aquele que Amós disse que ninguém suportaria o dia da sua vinda. É aquele que Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava falando: ainda que tudo possa me acontecer, eu jamais abandonarei o meu Senhor. É como Policarpo, bispo, pai da igreja do primeiro século, perseguido por amor a Cristo. E a carta de Policarpo, você lê ela e você derrama lágrimas, porque você vê o amor de alguém por Jesus, que é algo indescritível. Que ele fala: eu servi 86 anos da minha vida e o meu Senhor nunca me fez mal. Como eu blasfemaria contra o meu Senhor? Acenda a fogueira. Por amor a Cristo, por amor a Jesus. E tudo é sobre Jesus, amado. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Ele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: e no princípio era o Verbo. No Gênesis, no Bereshit, na criação de todas as coisas, na criação de coisas invisíveis e visíveis, na criação do mar e da terra, do céu e do mar, de tudo que nele há. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Jesus, amado. Era o Cristo. Era o Cristo que disse para mim e para você: estás em mim e eu em vós, porque sem mim nada, absolutamente nada, Fernando, nós podemos fazer. É sobre Cristo. É sobre a profecia da Virgem, que foi em Mateus capítulo 1, 21. E ela dará a luz ao filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o mesmo Cristo, aleluia, que curou o cego de nascença, que as pessoas questionavam e indagavam: quem pecou? Ele os pais para que nascesse assim. Estavam procurando uma pergunta, uma resposta ali concreta, bem harmoniada. Eles queriam acusar alguém, eles queriam colocar sobre alguém a responsabilidade de uma doença, e entendiam que o problema da doença era o pecado e não quem pecou, porque todos pecaram. E se todos pecaram, por que todos não nasceram cego ou com qualquer outra doença? Mas Jesus responde e fala: nem ele nem o Pai pecou, mas ele nasceu assim, para que nele se manifestasse as obras e a glória de Deus. É esse Jesus. E quando Jesus cura esse cego, alguém pergunta para ele: como se te abriram os olhos? Como que você tornou a ver, sendo você cego de nascença? E ele responde e diz: um homem chamado Jesus, amado. Foi um homem chamado Jesus. Ele fez lodo e untou os meus olhos e disse: lá até o tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e logo viu. Por quê? Porque ele, sendo cego, pelos olhos da fé, olhou e viu Jesus, amado. Tudo é sobre Jesus. Paulo fala em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 1,15 diz: porque esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo, tudo é sobre Jesus. Pedro fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens
pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento, aleluia, de que eles haviam estado com Jesus, amado. E ele fala, nenhum outro. Há salvação. Aonde, Pedro? Debaixo do céu. Nenhum nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. É o que a Bíblia diz, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, do amado da nossa alma, o nosso Redentor, o Cristo de Israel, o Messias, o poderoso Jesus, aquele que alimentou milhões de pessoas, aquele que curou vários enfermos, aquele que fez cego enxergar, paralítico de 38 anos andar. É Ele, amado, Cristo, que alimentou mais de 25 mil pessoas. E ele começou a pregar o seu discurso redentivo. Ele começa a falar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. E as pessoas ouviram aquele discurso e diz a Bíblia: muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque acharam a mensagem dura, acharam a mensagem pesada, acharam a mensagem radical. Mas ele não mudou o seu discurso, ele continuou. A sua igreja de quase 30 mil, ele veio reduzir para 12 pessoas, e ainda assim ele olha para as 12 que ficou e fala: querem vocês também retirar-vos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e mais conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, 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 oh aleluia. É esse Jesus, é esse Jesus. É o Jesus que preparou seus discípulos, lavou seus pés em João capítulo 13, fez a última ceia física, e ele fala: eu não tornarei a beber o fruto da vide até aquele dia, quando eu entrar no reino de meu Pai, e lá vão estar Abraão, Isaac e Jacó, e vocês estarão lá junto comigo. E ele começa a preparar e fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não houvesse eu não teria dito, porque eu vou preparar um lugar. Filipe, o coração quebrantado, sincero, Senhor, para onde tu vai? Nós não sabemos, mostra no caminho. E ele fala: Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou Jesus. Jesus. É esse Jesus que entrou numa sepultura fechada há 4 dias, e Lázaro podre, fedendo, sendo comido pelos bichos, seus órgãos internos já tinham derretido, fedendo, feito um cachorro morto. E Marta chega: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, Marta, seu irmão não morreu, ele dorme, e eu hei de despertá-lo, ele há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, eu fiz faculdade teológica, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta, ele vai ressuscitar, é hoje, é agora, é já. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que seja morto, ele viverá. Aleluia. Não te hei dito, oh glória, se crede, aleluia, verás a glória de Deus. E o morto sai. O morto sai da sepultura. Olhem a pedra, olha, já está fedendo, mas Jesus fala: mas eu estou ressuscitando. Falaram que era o fim, mas eu já estou tratando. Falaram que já era, mas eu sou o alfa e o ômega. Falaram que já era, mas eu sou o princípio e o fim. Falaram que acabou, mas eu sou o autor e o consumador da fé. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Deus, aleluia. Ele foi o único que falou: eu sou Deus.
1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, nos tem dado o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, João está falando, nós estamos num fundamento verdadeiro, nós estamos num Deus que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, não há outro senão Ele, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele dá um ponto, inicia uma narrativa e fecha. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna, aleluia. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso me faz me colocar-me como Simão o leproso. Depois a Bíblia revela o nome daquele que era leproso. Mas quando ele sai do Monte das Oliveiras, depois de pregar o sermão do monte, o pessoal, aleluia, aleluia, irmão, o pessoal se maravilha da mensagem dele, do discurso dele, da pregação, da autoridade, da beleza, de como ele harmoniava o seu sermão, de como ele colocava no seu escopo. Esse não é o filho de Maria, do carpinteiro José. Não estão aqui seus irmãos, suas muitas irmãs. Sim, mas teve alguém cheio de lepra, separado da sociedade, alguém que se tornou um indigente social. Mas ele olhou para Jesus e não olhou um carpinteiro, não olhou um homem comum. Ele olhou Deus na carne de homem, e a Bíblia diz que ele adorou o Senhor. Ele adorou ao Senhor. No início desse capítulo, você vai ver no versículo 2: e veio um leproso e o adorou. Eu percebo esse homem cheio de pus, cheio de lepra, com pano sujo, vindo no meio da sociedade, todo mundo se afastando, e ele se debruça diante dele e o adora, e fala: se o Senhor quiser, tu pode me tornar ser limpo. E ele fala: eu quero, eu limpo o seu pecado, eu tiro a sua mazela, eu tiro a sua angústia, eu trago a sua dor, eu sou Jesus, eu sou Deus, tu pode me adorar, eu sou o Criador do céu e da terra, eu te formei, eu te criei, eu sou o Senhor, o soberano, o Santo de Israel, eu quero te limpar, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo não aguenta. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, quando ele começa a descortinar o plano da salvação, algo mais fantástico, ele tira, ele larga a pena, ele larga o pote de tinta, ele puxa o seu manto, se punha de joelho, e ele começa a adorar a Deus. Nós devemos adorá-lo. E Paulo começa a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso para ele, porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí, glória. A ele a glória, A ele. a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. É isso que Pedro entendeu. É isso que o leproso Simão entendeu. E eles falaram: a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade. Só o Senhor é digno de honra. Não é Herodes, não é Pilatos, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é ele, é ele, é ele, é ele. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. E quando eles tiveram um encontro com esse Jesus, amado, não tem como ter um encontro com ele e não fazer um convite. Pedro, quando encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ele largar suas redes, largar aquilo que o mantinha. Ele falou: agora que me mantém é Deus, é o Senhor, é Ele que me sustenta, é Ele que provém. E agora eu não quero Ele simplesmente para mim, eu quero Ele para a minha família, eu quero levar Ele para a minha casa. Porque o texto diz: e Jesus entrando na casa de Pedro. Jesus só vai entrar na casa de alguém que o convidaram, amado. Jesus não é invasor, Ele não é um intruso, Ele espera o convite. E quando Pedro teve um encontro com ele, ele falou: Senhor, vem até a minha casa, vem até a minha família. E ele só vai entrar dentro do seu coração se você o chamar, se você o convidar, se você o chamar. Diz a Bíblia: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir, eu entrarei e eu cearei, eu terei comunhão. Ele só entrou na casa de Pedro porque ele convidou, amado. E as pessoas querem um evangelho sem a presença do Cristo. As pessoas querem um evangelho sem a cruz do Cristo. As pessoas querem a bênção sem o Cristo estar habitando ali. Zaqueu, quando percebeu que era ele, que era o Jesus, Zaqueu largou a avareza, largou a sua picaretagem, a sua malandragem. Diz a Bíblia que Zaqueu subiu depressa num sicômoro e ele falou: eu preciso ver Jesus. Mas foi Jesus que viu Zaqueu. A gente vai querendo oferecer a ele, mas foi ele que primeiro se ofereceu. Por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a ele, para que ele pudesse lhe retribuir. A gente não tem condição de dar nada, ele já deu tudo, amado. Ele já deu tudo. E quando Zaqueu sobe lá, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu entrarei lá
porque eu sei que você abriu as portas para mim, Zaqueu. Eu entrarei lá, você está me convidando, e eu vou habitar lá na sua casa. Eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá junto com você e com os seus familiares. E Pedro fez a mesma coisa. Jesus entra, Jesus vem, Jesus entra na minha casa. Senhor, olha todos os cômodos onde eu habito. Senhor, olha até aquilo que eu não observo. Ele está falando, vira a minha alma do avesso. E quando ele entra em nossa casa, ele que tem os olhos como chama de fogo, diz que ele viu a sogra de Pedro jazendo com febre. Havia um problema na casa de Pedro. Havia uma dificuldade na casa de Pedro. A sogra de Pedro, que por sinal deveria ser alguém muito boa para morar na própria da casa de Pedro, era alguém boa. E Pedro estava lá cuidando dela. Mas ela estava com uma enfermidade, ela estava com uma febre. Mas só que a febre em si não é uma doença. A febre em si não é o problema. A febre em si não é o ponto final. Porque a febre, ela é uma alteração do nosso organismo para mostrar que tem algo errado com o nosso organismo, que é uma infecção no nosso organismo. E ela pode estar em qualquer lugar, na urina, na garganta. Ela pode estar em qualquer lugar, no ouvido. E ela causa febre. Ela altera a nossa temperatura. Então Jesus, quando entra lá, ele vê a sogra de Pedro com esse tipo de problema. Uma infecção escondida. E que infecção é essa? É a infecção do pecado. É a infecção do pecado oculto no homem, que vai dando várias alterações no corpo humano, vai alterando a temperatura do corpo humano, o comportamento humano, abatendo o humano, paralisando o humano, deixando o homem para baixo, murcho, caído, mudando o seu semblante. É um pecado. A questão não é a febre, a questão é a infecção. Se não tratar a infecção, a febre não sai. É necessário tratar a infecção, e a infecção é o pecado. E o pecado é oriundo de Adão. Romanos 5,12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então significa que quando Jesus entra, ele vê a febre é perceptível por fora, mas o problema dela é por dentro. Então o homem, quando olha o outro, ele só identifica o externo. Ele identifica a mentira, o homicídio, a corrupção, o externo. Mas ele não vê o interno. E o interno só quem vê é Jesus. E Jesus, ele só vai tratar o interno se alguém convidar ele para morar dentro. Por isso que Pedro falou: Senhor, entra na minha casa. Senhor, tem algum problema lá. Senhor, tem uma alteração lá na minha casa. Senhor, entra, eu sei que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus. E ele entrou. Ele entrou. E ele entrou um dia na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Mas o intento dessa mensagem é que ele entre na casa de alguém que ainda não o convidou, de alguém que ainda não chamou Jesus para morar dentro. Até gosta de Jesus, até ama o Cristo, mas quer ter relacionamento com ele esporádico por fora, não quer ter comunhão dentro. Mas quando Jesus entra, ele muda todas as coisas. Porque diz a Bíblia que ele entrou na casa de Pedro e viu a sogra de Pedro jazendo, ou seja, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe da nossa alteração, ele sabe do problema externo e interno, e ele quer tratar tudo e todos
Por isso que diz a Bíblia que quando ele viu, ele não ficou imóvel. O nosso Deus, ele tem mão e toca, aleluia. Ele tem olhos e vê, meu irmão. E diz a Bíblia que ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantando-se, e os serviu. Não fala de trabalho na Bíblia. Lembra de Moisés? Não fala de trabalho, de luta, de guerra, de obra, de feitos. Moisés estava lá. Ele estendia a mão, o povo vencia. Ele arraiava a mão, o povo perdia. E os outros foram lá com as suas mãos e sustentaram as mãos de Moisés. E o povo prevaleceu contra os amalequitas. Então, quando o Senhor, ele toca ali na mão dela e a febre a deixa, significa que, através das obras de Cristo, do movimento do Cristo, nós somos sarados e estamos prontos para servir. Então nós precisamos do toque desse Jesus, do toque da mão desse Senhor, desse Deus que pode todas as coisas, e quer que a nossa vida seja uma vida de serviço, uma vida de servir o outro, de servir o próximo. Porque aquela mulher, quando foi livre da febre, ela logo prestou-se a servir. Então não tem como alguém ser tocado por Jesus e não entrar na obra para servir. Ele quer ser grato àquele que o tocou. E Satanás vem isso, vem para nos paralisar. Aquela mulher estava paralisada numa cama, entrevada numa cama. A enfermidade vem para nos colocar paralisado, enfermo, doente, até levar à sepultura. Mas o nosso Deus é tão tremendo que, ainda que vá à sepultura, Ele é poderoso para ressuscitar. Aleluia. O profeta Eliseu, se eu não me engano, após a sua morte, o enterraram. Alguém joga um outro corpo lá. Quando alguém bate nos ossos de Elias, o morto bate lá e cai vivo. Lembra dessa passagem? Porque ele tocou nos ossos de Elias, de Eliseu. Esse é o poder do nosso Deus, de levantar o morto, de curar o enfermo, de levantar o abatido, prostrado. Pelo toque de Jesus, nós somos restaurados, ressuscitados, amados. E o nosso corpo agora está pronto para servir. Serviço. Há um texto muito lindo que Paulo a Romanos, se você for rápido de endereço, vai, se não você escuta, que Paulo fala para a gente utilizar nosso corpo como instrumento de justiça. Porque agora o Cristo nos tocou. Romanos 6,12 em diante, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer-lhes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá mais domínio, a infecção, a febre, sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue, e libertados do pecado, foitos feitos servos da justiça. Ou seja, libertos. Como é que alguém abre a cela? Com a mão, com a chave. Então Jesus tomou a chave do inferno e da morte e foi lá e nos libertou, amado. Agora, quando nós saímos desse cativeiro, nós vamos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O toque de Jesus traz libertação, amado. Traz libertação. Pelo toque, ele tocou e a febre deixou. Ele tocou e ela parou, ela passou a servir. Ele tocou e ela teve motivação. Ele tocou e ela teve ânimo. Ele tocou e ela saiu da sua frustração. Ele tocou e a depressão teve que abandonar. Ele tocou e a enfermidade caiu por terra. Só o toque de Jesus, amado. Simplesmente
entrar em sua casa. E casa fala de vida, fala da nossa existência. E se Jesus não entrar em nossa casa? Se a gente não convidar o Cristo para que Ele entre, o que pode acontecer? Porque o versículo 16 diz que, quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia diz, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Jesus estava na casa de Pedro. Eles sabiam que Jesus estava lá. Eles levaram os endemoniados e os enfermos lá, para que Jesus curasse. Então aqui, nós percebemos que, se a nossa vida não estiver cheia de Deus, se a nossa vida não estiver cheia do Espírito Santo, Satanás, ele quer encontrar uma guarida, ele quer encontrar um lugar, ele quer encontrar uma morada. Então, quem habita em nós? A quem nós demos a chave da nossa vida, a chave da nossa casa? Porque os demônios estão aí. Eles não deixaram de existir. E eles estão procurando uma casa para morar. E tem gente que pode falar, não, mas eu não vou dar minha chave para o diabo. Não, pode estar doido, eu vou deixar o demônio entrar. Está maluco? Jesus, ele pede para entrar. O diabo não pede permissão. Ele invade. Ele invade debaixo de uma legalidade que a gente dá. Efésios 4:27 diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, não dê guarida, não dê um quarto, um cômodo, um espaço. Porque a nossa casa espiritual, o nosso corpo que é templo, casa, morada, ele tem que ser cheio pela presença de Deus. Porque quando Deus entra, Satanás tem que sair. Quando Deus entra, Satanás não pode ter mais espaço nem lugar. Mas se a gente não preencher a nossa vida com Jesus, porque tem pessoas que foram tocadas por Jesus, mas não permitiram que Jesus entrasse. Porque eu conheço pessoas que tiveram experiências com Jesus. Judas teve muitas experiências com Jesus, amado. Judas expulsou demônios daquele, curou enfermos, voltou alegre junto com os 12 apóstolos, ele mais os 11. Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. Aí Jesus fala, não fiqueis alegre, porque no meu nome os demônios se sujeitam, mas alegrai porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Mas só que Judas não deixou o Senhor fazer morada. Ele tirou o Senhor da sua casa. E a Bíblia diz, quando um espírito imundo tem saído de um homem, e por que o espírito imundo sai? Porque Jesus expulsa, porque Jesus toma conta, porque Jesus liberta, porque Jesus cura, porque Jesus salva. E esse espírito, ele tem que sair. Pelo poder do nome de Jesus, os demônios se sujeitam, mano. Nenhum espírito imundo tem autoridade e poder sobre Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a acha desocupada, varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. E entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração lá. Então o espírito imundo, quando ele sai, ele fica procurando um lugar onde ele possa encontrar descanso, repouso, tranquilidade, paz, quietude. Ele não encontra. Ele volta da casa onde ele saiu, ele encontra varrida e adornada, mas está vazia. Por exemplo, no bairro onde eu moro, se você sair e deixar a sua casa, for morar em outro lugar e não botar um parente ou alugar,
o tráfico de droga toma a sua casa. Ele não vai te pedir. Ele vai tomar a sua casa. E vai colocar outra pessoa. Um vizinho lá da minha rua, vizinho de rua, saiu quinta, sexta-feira, já tem outra família lá. Aí eu olhei minha esposa aí hoje. Você conhece? Eu não conheço não. Está aí na casa do fulano, saiu. Então Satanás, ele é assim, ele sai de um homem. Porque Jesus entrou. Jesus libertou, curou. Mas essa pessoa não fez com que Jesus permanecesse dentro da casa, habitando, curando, tomando conta. E os demônios entram. E ele quer fazer pior. Ele traz 7 piores que aquele. Percebe-se quando a pessoa abandona Cristo. Você já viu como é que a pessoa fica? Transtornada, rebelde, pura, violenta, agressiva. Se bebia, bebe mais. Se cheirava, cheira mais. Se fumava, fuma mais. Se prostituía, prostitui mais. Se falava palavrão, fica pior. Se mentia, torna-se um mentiroso de mão cheia. O estado torna-se pior. Porque Satanás, ele quer causar uma cadeia, uma prisão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque se Jesus estiver por perto, ele vai causar libertação, amado. Ele vai causar libertação. Trouxeram os endemoniados para ele. E ele, pela sua palavra, diz a palavra, os expulsou os demônios. Os expulsou os espíritos imundos. E muitos de nós éramos assim, ó, cheios de espírito imundo, sujo, como gadareno, preso por legiões de demônio. E aqueles demônios, quando viram Jesus, e falou: Senhor, permita-nos ir para a manada de porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos precipitaram e caíram no abismo. Fala do destino de Satanás. Aonde que ele vai? Para o abismo, para o lago de fogo e enxofre. Mas aquele homem que foi liberto por Jesus, ele estava são e em perfeito estado, pronto para servir o Mestre. E se tornou um missionário, um evangelista. E a conclusão da mensagem é: Jesus tocou em você. Ele entrou em sua casa. Ele habita em você. Ele mudou o seu estado de ânimo. Que quando a gente está com febre, a gente fica batido, deitado, murcho, semblante caído. E quando a gente é curado da enfermidade, vem uma disposição, um ânimo. A gente quer andar, pedalar, quer caminhar, quer pregar, quer tocar, quer fazer acontecer. Tem ânimo para trabalhar, para fazer. Por quê? Porque Jesus nos tocou. Aleluia. Glória a Deus. Nos tocou. E nós fomos libertos. E agora nós estamos prontos para o serviço. Porque o Cristo, ele é o cumprimento das profecias. Esse Jesus, ele precisa, mais do que nunca, habitar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se ele não fazer parte da nossa casa, da nossa morada, Satanás, ele vai querer voltar e vai querer. Ele é sorrateiro. Ele entra pelas frestas. Ele só quer uma brecha que eu peguei, tapando as brechas. Para quê? Para que o espírito imundo não entre lá. Então, se o Cristo habitar, ele é o cumprimento de todas as profecias. E eu entro já na minha conclusão, e eu quero que você reflita sobre o quê? Quem é o Jesus que mora dentro de você? O que ele fez dentro da sua casa? Quais os efeitos do toque do Cristo em você? Qual a diferença que ele causou em você? E qual o sentimento que operou em você após o toque do Cristo? Note que Jesus não pediu para ela fazer nada. Ela levantou e os serviu. Por isso que as pessoas estranham, que aqui a gente não pede nada. Por quê? Porque tem que ser o toque do Espírito Santo, amado. É o toque do Cristo. É o Espírito do Cristo. É a profecia do Cristo. É o Cristo que salva. É o Cristo que liberta. É o Cristo que cura. É o Cristo,
E quando ele curou os enfermos e libertou os endemoniados, Mateus escreveu: para se cumprir-se o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Sabe o que é interessante? E parece injusto, mas não é. Isaías pregou e profetizou 700 anos antes de Jesus. Nem Isaías foi morto até por sinal, por Manassés. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Elias, nem Eliseu, nem Amós, nem Abacuque, nem Naum, nem Oséias, nem Sofonias. Ninguém viu o Cristo. Ninguém viu o cumprimento das suas profecias. Ninguém viu Jesus entrar na casa de Pedro. Tanto que tem uma parte que Jesus fala assim, os profetas queriam ver o que vocês veem, mas não puderam. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus entrou fisicamente na casa da sogra de Pedro, mas Jesus já tinha entrado espiritualmente na vida dos profetas. Então esse cumprimento profético aqui, que Isaías profetizou, e a gente vai ler, Isaías 53, aconteceu. Isso me traz a memória, sabe o quê? Que muitas das mensagens, pregações, alertas, que os profetas de Deus hoje na terra dão, de repente eles morrerão sem isso acontecer ainda, com eles em vida. Porque a satisfação também do profeta seria: eu não disse, mas Deus fecha o olho deles e leva para si antes. E acontece anos depois. Por isso que lá no altar do Senhor, os mortos e santos ficam: até quando, Senhor, não julgas com justiça aquele que destrói a terra? E o Senhor fala: calma, ainda falta uma medida de iniquidade. Mas Cristo é o cumprimento das profecias. E hoje, nós aqui, não vimos também Ele fisicamente, mas vimos Ele espiritualmente, amado. E bem mais aventurado é aquele que não viu e creu. Creu. A gente não precisou ser como Tomé, né? Porque ele falou: só vou acreditar se eu ver e tocar nas suas chagas. E o Cristo aparece para ele e fala: toma, toca. Toma, vê o meu lado aberto. Agora, porque viste e creste, bem mais aventurado é aqueles que não viram e creram, Tomé. Mas ainda assim você vai entrar. E o profeta disse: quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca e não tinha aparecido em formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Aí Isaías falou outra coisa acerca do Cristo. E Jesus pegou o pergaminho do profeta e abriu numa sinagoga. E ele abre e diz assim, Lucas 4,17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, o achou no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ungiu para me evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, e apregou a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diz a Bíblia que ele cerra o livro. Ele cerra o livro, ele fecha. Ele não continua. Sabe por que ele não continua? Porque Isaías fala lá:
e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por que Jesus fecha o livro? Ele cerra. Ele fez assim, ó. Ele leu até aqui, ó. Liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Porque Jesus estava falando assim: ainda não é o tempo da vingança do nosso Deus. O que ele está falando? Ainda é o tempo da misericórdia. É o tempo que ele quer entrar nas casas. Ele quer entrar nas vidas. Ele quer entrar nas almas. Ele quer libertar os oprimidos. Ele quer colocar em liberdade os cativos. Ele quer dar vista aos cegos. Ele quer anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele quer falar, como diz Marcos 11:5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Ele está falando, é tempo de pregar o Evangelho, mano. É tempo de servir a Deus. É tempo de se colocar na brecha. É tempo de se levantar como profeta alto. É tempo de falar: o Senhor tirou a minha enfermidade. O Senhor tirou a minha febre. Senhor, agora eu quero te servir. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu servirei ao Senhor. Servir. Servir. Ser boca de Deus na terra. Sábado que vem, permitir o Senhor. Tomara que Ele cerre o céu e não chova. É isso que nós vamos fazer. Tocar trombeta em cima. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque ainda não é o dia da vingança do nosso Deus. Ainda é o momento da misericórdia. A igreja ainda tem liberdade de pregar o Evangelho. Liberdade de ir para as ruas e anunciar o ano aceitável do Senhor. E que o Senhor, Ele possa habitar em muitas outras casas e fazer morada. Amém, irmão? Fique de pé comigo em nome de Jesus.